traduz em um divino poema de exaltação ao Criador. Os sons desfiam-se em nuances sublimes e os acordes, em geniais fugas vibratórias, evocam, realmente, a vida da alma nas regiões paradisíacas. Pergunta: dos grupos corais ou conjuntos musicais, que executam melodias populares ou peças folclóricas, apesar do sentido de suas execuções, eles também poderiam manifestar algo do sentido sublime da oração? X. A oração, em sua expressão nata, é o processo que permite ao homem manifestar os seus melhores pensamentos e sentimentos ao Criador. Sequência: todos os atos, tarefas ou preocupações humanas, religiosas ou profanas, que exaltem a obra divina, enalteçam os bens do espírito e a conduta moral superior, também podem ser considerados como louváveis ensaios de oração. Condiciona o espírito humano à meditação dos bens superiores, e por isso induz a alma às reflexões sadias. Não se ajusta a servir para exaltar os requeiros do corpo ou para as agitações dos crentes supersticiosos ou fanáticos, que oram de forma gritante e desordenada. Popular, quando seu conteúdo verbal e ritmo musical desperte anseios da alma para uma vida mais sadia e menos material, também é uma espécie de oração. Aliás, no gênero da música clássica já existem inúmeras peças e composições decalcadas de temas religiosos ou de tradições litúrgicas, que são executadas nos ambientes profanos, e não perdem o sentido simbólico de uma prece sonora. Mesmo entre as óperas de assunto trágico, impregnadas da violência das paixões humanas, há trechos de melodias e partes corais, que significam verdadeiros oásis no turbilhão da música áspera, opressiva e contundente. Tradições de baixo teor musical, que invocam os instintos inferiores da alma, em vez de libertá-la dessas emoções tóxicas, são cantorias femininas ou debochadas, que, por lei de sintonia psíquica, avivam e exaltam nos seus ouvintes os estímulos perniciosos das paixões e dos vícios censuráveis. Nota do revisor: entre as peças admiráveis de essência elevada e agrado espiritual, podemos destacar Regina Coeli, da ópera Cavalaria Rusticana, a casta ativa, área de profunda sensibilidade da ópera Norma, ainda os coros de Bach, as peças de Handel, as missas de Haydn, a Ave Maria de Schubert, de Bach, o Onodê, acima de todas, impõe-se a majestosa Nona Sinfonia de Beethoven, verdadeiro monumento sinfônico e admirável coral de hosanas ao Senhor. Pergunta: alguns videntes que, durante as preces tecidas pelos sentimentos mais puros dos homens, formam cielos e auras luminosas com desenhos ou símbolos de cores fascinantes a flutuarem sobre as cabeças daqueles que oram. Certo. Ramatiz: em qualquer circunstância em que os homens se reúnem na prece individual ou coletiva, impregnada dos sentimentos mais puros e dos pensamentos mais excelsos, as suas vibrações traçam no espaço símbolos, figuras e alegorias belas e comoventes, em perfeita sintoma com a qualidade espiritual e as intenções dos seus autores. É a essência elemental, estranha manifestação semi-inteligente que circunda e interpenetra todos os seres e coisas, que vivifica a matéria mental e astralina, modelando os aspectos, as formas e as cores de acordo com as emoções vibradas pelo pensamento humano. Enquanto o grau espiritual do ser fundamenta a luminosidade das auréolas humanas, a qualidade do pensamento determina o tipo de cor e a sua forma de expressão simbólica. Vezes, quando o homem pensa fortemente em algum lugar distante, onde desejaria se manifestar no momento, ele também pode projetar uma forma de pensamento cópia de sua própria figura humana, e se for identificado pelos videntes é julgado como se fora realmente um espírito. No entanto, se ela pensa em coisas, objetos ou seres, os seus pensamentos caldeiam a forma daquilo que pensa de tão nítido e identificável conforme seja a precisão da ideia forjada pelo pensador. As formas, pensamentos, com suas cores peculiares e contornos exóticos, não só influem nas outras criaturas afins, como atraem outras imagens semelhantes e reforçam a natureza mental do que já foi pensado. Eis porque, no vosso mundo, de vez em quando, certas invenções, teorias,
poesias e composições musicais surgem, simultaneamente, reveladas por mais de um indivíduo. Este fenômeno é resultante da reciprocidade mental entre aqueles que nutrem ideias semelhantes. Tem, pois, real fundamento a sentença de que as ideias andam no ar. A formação dessas imagens e símbolos em torno do halo mental do homem, impregnadas de cores de radiações luminosas que surgem à medida que ele pensa ou se entrega à oração, dependem da natureza dos seus pensamentos e emoções. Os pensamentos e sentimentos nobres geram cores translúcidas, claras e límpidas, que vibram sob focos de luz radiosa. No entanto, as formações mentais subversivas mostram-se escuras, deformadas e sujas, num aspecto oleoso, cujas cores são depressivas e desagradáveis. Conformidade com a natureza cromática do mundo astral. O ódio e a maldade, por exemplo, mostram-se em cores negras e espessas, enquanto o amor e a bondade expressam-se em tons rosos, lilazes, formosos e imaculados. Pensamentos produzidos pelo fanatismo religioso, fetichismo ou devoção egoísta projetam-se em uma cor azul escuro desagradável. No entanto, o sentimento religioso elevado, altruístico e pura devoção, retrata-se num esplendoroso azul celeste balsâmico sedativo à alma. Capítulo 3. Oração coletiva, da obra Nosso Lar, de André Luiz. Quando no final do mesmo, o autor espiritual descreve a oração coletiva dos componentes principais da colônia, cujas vibrações excelsas terminam por configurar um formoso coração azul com estrias douradas, em correspondência às vibrações de paz e de alegria expandindo-se de harmonioso hino. Os bons videntes, ao examinarem as cores e as radiações que se projetam na auréola em torno da mente humana, podem avaliar as qualidades do espírito e as intenções dos seus autores. Insistimos, é justamente no momento da prece, como exaltação íntima do ser buscando a fonte de sua origem, que é Deus, quando tudo se clarifica em torno dos seus pensamentos se aformoseiam tecendo imagens deslumbrantes e irradiando esplendores de luz do mais encantado colorido. Capítulo 12. Análise da psicometria. A psicometria é também uma faculdade mediúnica. Ramatiz. Sem dúvida, pois também exige um medianeiro ou intermediário como as demais faculdades. Entretanto, não é faculdade comum, é mais rara, pois exige avançada sensibilidade psíquica para seu bom êxito. Em si, a faculdade psicométrica. Que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objetos ou coisas, as impressões ou imagens em sua aura etérica pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas em que os mesmos objetos assistiram. Em cada objeto que usamos grava-se a imantação do nosso fluido no seu duplo etérico, e mais tarde possibilitará ao psicometro treinado identificar e descrever os fatos de nossa vida, ocorridos durante o tempo em que o possuímos. A psicometria, pois, consiste em se fazer a leitura da aura dos seres e das coisas, por intermédio de pessoas dotadas de especial sensibilidade, ou seja, um hipersensitivo. Pergunta. Indivíduos podem intervir no fenômeno da psicometria e colaborar com o psicômetro. Ramatiz. Desde que haja utilidade ou interesse no caso, os espíritos desencarnados podem ajudar o médium psicômetro a ver ou sentir até os fatos registrados na aura etérica das criaturas, a fim de adverti-las ou orientá-las com sugestões benfeitoras. Pergunta. Se referir melhores detalhes que sobre a psicometria. Ramatiz. Em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem existe uma aura visível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérica todas as imagens ou vibrações que ocorreram na sua presença. Uma analogia, podemos dizer que, assim como gravais as vibrações sonoras na cera de cada UPA para a confecção dos discos fonográficos, o éter cósmico grava ou registra todos os fatos circunjacentes. A mais sutil vibração de gesto ou de um pensamento, desde a queda de uma folha seca até a violência do furacão, permanece eternamente fixada na tessitura delicada do éter, num tipo de faixa vibratória que poderíamos denominar de campo refletor. Sons, ou
frequências vibratórias são fenômenos que, no futuro, quando a vossa ciência estiver uníssona com a fé que remove montanhas, poderão ser captados através do aparelhamento indescritível aos vossos conhecimentos atuais. O cientista, no futuro, conseguirá captar as ondas sonoras registradas no éter, tornando-as audíveis, e proporcionará fascinante estudo investigando o passado. Quando então o homem terreno usufruirá a grata alegria de ouvir cânticos, ruídos, melodias e a multiplicidade de sons que vibram na hora do orbe. A frase evangélica que diz: "Não cai um cabelo de vossa cabeça, que Deus não saiba", resguarda uma grande verdade psicométrica. Quando a vossa ciência dispuser da faculdade dessa visão etérica, então, em face dos inúmeros elementos materiais das épocas remotas do passado e que ainda existem, espalhados por todos os recantos do vosso olho, será possível trazer à superfície e constatar a verdade autêntica e imaculada de muitos fatos e acontecimentos ocorridos no vosso mundo, que a tradição secular registrou na vossa história, porém, completamente adulterados. Como decorrência de tais revelações, a humanidade conhecerá, então, sem qualquer equívoco, certos fatos que se acham sepultados na noite dos tempos. Então, gostaríamos que nos explicasses como é que o psicômetro exerce a sua faculdade. Ramatiz. O psicômetro, concentrando-se profundamente na aura do objeto ou coisa material que pretende auscultar, pouco a pouco vai captando os eflúvios psíquicos da frequência vibratória que os envolve, e então começa a sentir, pela sua projeção no perispírito, a série de imagens que, em ordem decrescente, vão lhe assinalando os fatos na ordem inversa. Supondo que um competente psicômetro, tornando um anel ou joia que pertenceu a um fidalgo da corte de Luís XV, submete o espectro âmbigo dessa joia a uma análise de investigação vibratória, logo, então, ele começa a se aperceber de todos os acontecimentos que se desenrolam em torno do referido objeto ou, para melhor definição, de todos os fatos a que o anel assistiu, desde o momento em que o dito fidalgo começou a usá-lo. Porém, os acontecimentos surgirão em ordem inversa, isto é, do presente para o passado. Mas da literatura ocultista encontrareis suficientes comprovações de fatos verídicos revelados pela psicometria. Às vezes, é suficiente um fragmento de papel, pano, metal ou mesmo de pedra, que permaneceu nas adjacências de importante cerimônia pública, de uma batalha ou mesmo de fatos sem grande importância, mas o psicômetro bem desenvolvido relata os acontecimentos assistidos pelo objeto. Pergunta: recursos que melhor auxiliam o desenvolvimento do psicômetro e o êxito do seu trabalho. Os principais elementos necessários ao psicômetro são os seguintes: habituar-se à meditação, dominar bastante as sensações pessoais para ter bom controle mental. Deve aprender a isolar-se do mundo exterfísico, numa espécie de auto-hipnotização, a fim de se tornar um núcleo receptivo, captador de vibrações psíquicas. Necessita emergir numa suave passividade de auscultação espiritual, de modo a permitir que as imagens chegadas através de sua sensibilidade psíquica despertem os ajustes do raciocínio identificador. Antes de o psicômetro ver imagens na tela imponderável, a sua mente é invadida por ideias que lhe criam um estado mental de sintonia necessária à perfeita receptividade dos acontecimentos que então se manifestam mais clara e perfeitamente. Em certos casos, é uma espécie de voz interior, que parece anunciar com antecedência os detalhes mais relevantes dos fatos que serão projetados ou revelados pelo objeto em análise. O psicômetro deve ser um homem de alma bastante cristianizada, pois, tanto quanto mais lograr o afinamento psíquico do seu perispírito, também há de torná-lo cada vez mais transparente e sensível para auscultar o éter cósmico. O psicômetro não deveria ser considerado um médium profético ou de premonição. X. Sem dúvida, a essência de todas as faculdades psíquicas é uma só: a alma do cosmos. Ficação dos diversos tipos de mediunidade, estabelecida pelo homem, não lhes impede dar a origem de uma só fonte, que é Deus. Daí
daí a semelhança que entre si guardam as faculdades mediúnicas diferentes, assim como a psicometria, que poderia ser confundida com a vidência, a audição ou a premonição intuitiva, porque todas se manifestam no mesmo tom psíquico, embora distinguindo-se perfeitamente quanto à sua aplicação, em que se pode traçar a fronteira onde termina uma e começa outra. O vidente vê mentalmente ou astralmente nos espíritos desencarnados, quando de sua focalização mediúnica, enquanto o médium ambiente ouve nas mesmas condições e o médium de premonição pressente os avisos ou advertências sobre coisas futuras. O psicômetro lê os fatos e as impressões existentes na própria aura dos objetos, das coisas ou dos seres que examina, assim como pode mergulhar no passado, rever os acontecimentos e os contatos que os produziram, sendo capaz de relacionar-se telepaticamente com o psiquismo do dono do objeto que investiga, porque todas as coisas se ligam etericamente no seio da criação. Ele não somente recepciona as impressões, as influências, os sentimentos e as vibrações psíquicas contidas no eterismo do mesmo, como ainda pode alcançar a fonte que produziu tais acontecimentos. Faculdade, aliás, rara ainda, é bastante avançada, fica aumentada a faixa de auscultação psíquica e, assim, o psicômetro tanto mergulha no passado através da psicometria como, libertando-se espiritualmente do tempo e do espaço, pode prever o futuro com louvável certeza. Assim como, lançando-se um foguete em noite escura, poderemos prever ou profetizar que dentro de certo tempo haverá um clarão fosforescente no céu. O psicômetro percebe certos fatos que ocorrerão no futuro, como aqueles que se imantaram aos objetos ou coisas que são psicometradas. O psicômetro revê na aura daquilo que examina os acontecimentos ali gravados, assim como lê e sente as impressões deixadas pelos seus donos, podendo tomar conhecimento de diversos fatos passados com eles. Sabem os reencarnacionistas que a alma traz impressa no seu perispírito o programa kármico do seu futuro, pois terá de se submeter a experiências que lhe avivem certas qualidades embrionárias e retifiquem-lhe determinadas arestas espirituais. Deste modo, o bom psicômetro consegue profetizar certas sequências futuras, referentes aos que deixaram refletidos na aura etérica dos objetos os seus sentimentos ou temperamento particular. O objeto ou coisa investigada nesse caso expõe o passado ao psicômetro e relaciona com a subconsciência do seu antigo dono, quer ele esteja encarnado ou desencarnado, porquanto não há rupturas nem descontinuidade na ligação dos fenômenos psíquicos ocorridos, independentemente do tempo e do espaço. Se pudesse